Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Então, se vocês têm acompanhado a nossa discussão sobre seleção sexual, na última aula a gente conseguiu falar bastante coisa sobre como a seleção sexual foi importante para moldar os corpos e um pouco do comportamento dos animais ao longo dos milhares e milhares de anos pelo qual ela pôde atuar. Ela sempre favoreceu de uma forma rápida, ela sempre favoreceu características custosas para que as fêmeas pudessem reconhecer nos machos com bons genes, e não apenas machos que pudessem enganá-las, haja visto que elas só têm uma, talvez duas, pouquíssimas chances de produzir uma prole até o final de sua vida. A partir de agora, a gente vai trazer essa seleção sexual para as discussões sobre humanos. O que a gente sabe sobre as discussões de comportamento humano que bebam um pouco da teoria da seleção sexual. Então vamos embarcar num lado da psicologia chamado de psicologia evolucionista. Vamos lá? Mas aquiete seu coração, porque um pouco antes de falarmos sobre como a evolução da seleção sexual, como o processo de seleção sexual nos ajudou a transformar corpos, mas principalmente mentes humanas, é preciso que a gente relembre como que nós surgimos, em que ambiente nós surgimos. Então vamos voltar na história aproximadamente 200 mil anos atrás, lá no chifre da África, onde o primeiro ser humano, ou pelo menos onde nós temos indícios de surgimento do primeiro ser humano, Homo sapiens. Como é que era aquele local, como é que era aquele ambiente e como é que foi o ambiente muitos anos depois, quando o ser humano sai da África e começa a conquistar todos os outros continentes e todos os outros biomas diferentes. Bom, de certa forma, as sociedades sempre se organizaram, pelo menos a gente tem esses registros paleolíticos, esses registros de comportamento humano, que as sociedades se organizavam primariamente por uma estrutura. Homens saíam para caçar, enquanto mulheres ficavam nas regiões mais próximas às redondezas de onde eles habitavam. Nós estamos falando de povos nômades, né? Então esses povos eles tinham casas diferentes em tempos diferentes. Eles viviam andando e caçando e procurando alimento. Mas os homens, por ter uma compleição física mais estruturada, mais forte, eles tinham maior capacidade física de buscar alimentos. Então, parece que os homens saíam em busca desse alimento e eles ficavam dias e dias fora. As mulheres ficavam próximas às residências, entre aspas, cuidando de toda a comunidade e cultivando, tentando começar um processo de cultivo de alguma coisa que pudesse ser aproveitada como fonte de alimento. Não só cultivo, mas também coleta de vegetais que pudessem ser utilizados na alimentação do grupo como um todo. Bom, foi nesse cenário que a seleção natural e não a sexual começou a trabalhar em cima de seus planos. Bom, a seleção natural favoreceu um tipo de comportamento, principalmente para os homens, que é um comportamento que precisava ser selecionado para que esses homens tivessem mais êxito nas suas caças. Então, comportamento mais diretivo, um comportamento em que eles conseguem trabalhar um pouco mais consigam trabalhar um pouco mais em equipe, que eles consigam organizar estratégias para chegar à sua presa. No caso das mulheres, um outro tipo de comportamento começou a ser selecionado de forma interessante. Veja só, o comportamento da empatia. Sabe o que é empatia? É a capacidade de perceber comportamentos e sentimentos no outro, mesmo que a fala não esteja envolvida nesse processo. Então as mulheres começaram a perceber cada vez melhor as mudanças de face, as expressões, e aí conseguiam tecer algumas previsões sobre o tipo de comportamento da pessoa. Então, se ela estava um pouquinho mais triste, era possível fazer alguma estratégia para integrar aquela pessoa mais à sua comunidade. E assim elas também poderiam tratar melhor, cuidar melhor, interpretar melhor o sentimento dos filhos que estavam sempre juntos ali e misturados naquela comunidade que
quando sem os homens era majoritariamente de crianças e de mulheres. Nessa situação, nesse cenário, é que os nossos corpos e as nossas mentes começaram a ser moldadas, começaram a ser shapeadas. E dessa forma, mesmo que muito tempo já tenha se passado, a nossa memória genética ainda não esqueceu de como fomos originariamente criados, e o ambiente pelo qual nós sobrevivemos durante muito tempo ainda se encontra dentro de nós. E aí nos aproximamos um pouco do ser humano dos tempos de hoje, né? E o ser humano dos tempos de hoje, ele guarda muito do seu comportamento ainda dessa estruturação lá de 200 mil anos atrás, aproximadamente? Ou como é que esse ser humano conseguiu se transformar ao longo do tempo? Diferente de todos os outros animais, e não se esqueçam, nós somos também um animal. Diferente de todos os outros animais, nós temos uma coisa que é muito nossa. Na verdade, poucos outros organismos animais têm algo que pode ser chamado próximo a uma cultura. Seres humanos têm isso muito entranhado no seu ser. A nossa cultura nos diferencia muito dos outros organismos ao nosso redor, porque ela advém de uma capacidade mental que é dificilmente vista, é difícil de ser vista em proximidade com qualquer outro grupo animal. Se a gente for pesquisar, por exemplo, os golfinhos têm sim uma capacidade mental, uma forma de organização superior à média dos animais, mas ainda assim é abaixo da nossa. Então a nossa capacidade mental acabou criando um outro movimento de seleção, mas que é um movimento que demanda muito da capacidade de criação, das culturas que podem ser moldadas por pessoas. Então, senhores e senhoritas, nós somos um construto do que é biológico, do que nascemos para ser, com a interação do ambiente onde nós vivemos. O ambiente onde nós vivemos nos permite experimentar um mundo de possibilidades que são ou não absorvidas e transformadas e depois entendidas como nosso comportamento. Fica aqui a sugestão do livro A Tábula Rasa, do Steven Pinker. É um livro, se eu não me engano, de 2004. É um livro que fala um pouco sobre a negação contemporânea daquilo que nós somos biologicamente. Ele vem discutir um pouco sobre essa questão. Ele, então, traz um livro muito denso e muito importante que vale a pena ser lido em algum momento da formação e da vida de vocês. Bom, é legal perceber que existem vários experimentos que tentam comprovar um pouco da diferença entre homens e mulheres, a diferença no comportamento de homens e mulheres, para saber se realmente essa diferença ela prescinde a vivência em cultura. Então tem um experimento muito legal que apresenta bebês a algumas situações. Então, esse experimento foi feito da seguinte forma: retira-se alguns meninos, alguns bebezinhos meninos, e algumas bebezinhas meninas, obviamente, e expõe elas às mesmas imagens. Poxa, a criança, bebê, ela tem uma compleição do mundo, ela consegue perceber o mundo através dos seus olhos, principalmente. É óbvio que a cultura já se impregna nela no primeiro momento em que ela consegue se comunicar visualmente com os seus pais ou com qualquer animal que possa criar. Mas o que foi interessante nesse experimento é que toda vez que se apresentavam figuras geométricas para as crianças, meninos, eles ficavam muito mais vidrados naquelas imagens e ficavam mais tempo observando as mesmas. E toda vez que se apresentava figuras de rosto para as crianças, as meninas tendiam a prestar mais atenção. Então a gente começa a perceber que mesmo bebês já têm uma preferência na observação do mundo. Meninos ficam mais presos a imagens geométricas e meninas ficam mais presas a imagens de rosto. E já tentando demonstrar um pouquinho da capacidade de interpretar o mundo que é diferenciada entre homens e mulheres. O psicólogo evolucionista chamado Baron Cohen, no seu livro A Diferença Essencial, ele vem falar um pouquinho da questão, não da diferença entre gêneros, mas da questão da diferença entre cérebros. Os cérebros, que ele chama de cérebros femininos,
Esses cérebros são mais dotados da percepção de empatia, da capacidade de empatia, da percepção do outro através do olhar. Esse é o cérebro que é um cérebro feminino. O cérebro masculino é um cérebro mais matematizante. Não que homens tenham a maior capacidade de serem matemáticos do que as mulheres, mas um cérebro mais matematizante é um cérebro mais organizador, mais diretivo. Então, eu encontro mais esse tipo de cérebro em homens, ou seja, um cérebro masculino. Mas ele vem marcar exatamente isso. Um cérebro masculino não necessariamente apenas encontra-se em homens. Algumas mulheres têm a capacidade de ver o mundo como um cérebro masculino. E assim, o cérebro feminino também não necessariamente encontra-se apenas em cabeças e corpos de mulheres. Eu consigo encontrar um cérebro feminino nos corpos de homens. Esquece a questão de orientação sexual. Um homem pode ter um cérebro feminino e ter uma orientação sexual heterossexual, sem problema nenhum. É só a possibilidade de enxergar o mundo através de olhares empáticos. E as mulheres, a mesma história. Elas podem ter um olhar matematizante sobre o mundo e, ainda assim, terem uma orientação sexual heterossexual. E aí tem uma frase muito bonita, para exemplificar isso, muito bonita do livro do Steven Pinker, do Tabula Rasa, que é a seguinte: nenhuma diferença entre os sexos descobertas até agora, na verdade estava querendo dizer gêneros, né? Descoberta até agora, aplica-se a todos os homens em comparação a todas as mulheres. Portanto, a generalização sobre um gênero ou sobre um sexo são falsas para muitos indivíduos. Então, o que o Pinker está querendo dizer é exatamente isso. O cérebro tem uma tendência, na verdade a gente tem uma tendência de média de comportamento para um cérebro masculino e a média para um cérebro feminino. Mas isso não quer dizer que todos sejam afetados da mesma forma. E qual é a cauda do pavão quando se fala em homens, ou quando se fala em seres humanos? Bom, legal essa pergunta, e essa pergunta volta a gente na primeira aula, lá naquela pergunta que eu fiz na aula passada para vocês. Bom, pessoal, a cauda do pavão, ela é talvez alguma coisa interessante que a gente possa discutir aqui, mas ela é talvez algo, ela tem que ser algo genérico, independente de cultura. Então é muito difícil que a gente consiga separar a cultura do comportamento biológico, mas preste atenção em uma coisa. As pesquisas têm apontado algumas coisas que chamam muito a atenção das mulheres quando se fala em ter filhos. Por que eu estou pontuando no ter filhos? Porque, como seres humanos e como criadores de cultura, o sexo não é somente para a reprodução, como na maioria dos animais. Então a gente não pode ver o sexo envolvido apenas no ato da reprodução, então a gente precisa entender ele de múltiplas formas. Então existe o sexo casual e o sexo para reprodução. Quando eu falo de sexo para reprodução, as mulheres, em média, procuram uma grande característica nos homens, ou elas são encantadas por uma característica. Sabe qual é? Bom, é o cérebro. Homens com uma grande capacidade de raciocinar, de pensar, de falar, de se comunicar. São homens, e de comunicar aquilo que eles entendem, são homens que chamam a atenção das mulheres. Então, a capacidade cognitiva talvez seja a nossa cauda de pavão. Isso explica muito também a velocidade com a qual os cérebros foram crescendo ao longo do desenvolvimento dos hominídeos, né? Antes do Homo sapiens, existiam outros hominídeos com volumes cranianos menores do que o nosso. E esse volume craniano foi aumentando a passos largos. Provavelmente a capacidade cognitiva sempre foi, no gênero Homo, aquilo que chamou a atenção das fêmeas, fazendo com que essa capacidade seja escolhida, fosse, melhor dizendo, escolhida ao longo das gerações e ela fosse cada vez mais amplificada até os dias de hoje. Mas o que é interessante também de entender é que existem características
nas mulheres que atraem bastante os homens. Então, parece que a cauda do pavão, ela aqui na nossa espécie, ela é dividida entre homens e mulheres. Então, os homens buscam algumas características das mulheres que dão um tom de capacidade reprodutiva, enquanto as mulheres buscam nos homens características que darão um tom de bons genes, capacidade então desse nosso filhote sobreviver às intempéries do mundo. Então, quais são as características que os homens procuram? São características que vão indicar fertilidade. Então veja só se você não concorda comigo. Os lábios grossos, eles dão um indicativo de maior produção dos hormônios sexuais, estrogênio principalmente. O quadril largo indica um quadril preparado para o parto. Um rosto um pouco mais fino também demonstra essa característica de jovialidade, de pronta para a reprodução. Não é à toa que muitas mulheres, quando ultrapassam uma certa idade e querem continuar, a princípio, chamando a atenção de machos mais novos, o que elas fazem? Elas buscam algumas cirurgias plásticas, nada contra, eu acho que esse é mais um dos artifícios nossos culturais, mas muitas das modificações que elas fazem são para parecer aquilo que elas já não mais são em grande potência. Então elas já não estão mais tão aptas a reproduzir, muitas já nem podem mais reproduzir, mas elas fazem preenchimento labial, aumentam os seus lábios, fazem a retirada parcial de bochecha, aumentam o quadril, aumentam o seio. Então elas vão mudando um pouco o seu corpo para que esse corpo volte ao estado de puberdade, de juventude, para que elas sejam mais visualmente atrativas aos homens. Existem algumas características físicas nos homens também que dão indício de maior aptidão à reprodução. Bom, a gente já viu na natureza humana que o queixo quadrado, maior massa muscular, isso indica também maior aptidão, porque indica maior produção de testosterona também. Mas o que mais chama atenção é a capacidade cognitiva. Bom, faz todo sentido, não é? Nós não somos animais fortes, com garras, com presas, capazes de dilacerar os nossos oponentes. Aquilo que nos fez chegar até aqui foi a capacidade cognitiva diferenciada. Não é à toa que ela chama a atenção de todos. Bom, espero que vocês tenham compreendido e tenham começado a ficar um pouco mexidos com a nossa aula de hoje. É muito importante que vocês leiam todos os textos. Nesse momento agora a gente vai travar algumas discussões sobre a natureza comportamental biológica dos seres humanos. Então espero vocês no nosso próximo encontro. Até lá, tchau, tchau, um grande abraço, bom estudo e continuem em casa.